Abramos nossas Bíblias, amados irmãos, ainda no livro de Atos. Vejam que hoje nós estamos trazendo muitas coisas desse livro maravilhoso, o livro de Atos. É um dos meus preferidos de leitura no Novo Testamento, porque ele conta, o início da igreja primitiva, Conta ali os problemas, os percalços, as dificuldades, mas também as vitórias, a ação do Espírito Santo, na vida daquela igreja, na vida dos nossos primeiros irmãos. E vamos então abrir Atos 8. Atos 8, dos versículos 9 a 17. Que diz assim, amados, Atos 8, 9 a 17. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Amém. Como nós já dissemos desde o início, hoje nós comemoramos uma data muito especial pela sua relevância na história da salvação. Hoje é o dia de Pentecostes. Não existiria igreja de Itaberaba se 2000 anos atrás não tivesse existido um Pentecostes, que foi quando o poder do Espírito Santo irrompeu sobre a vida de homens e mulheres até então temerosos e acuados, e eles então passaram a proclamar das grandezas de Deus. Na realidade, irmãos, nós só somos cristãos porque um dia a mensagem do Evangelho chegou até nós, que aliás foi essa, a promessa de Cristo antes da sua ascensão, que ele disse aos discípulos: olha, não saiam aqui de Jerusalém, porque vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E o que ocorreu, amados, no dia de Pentecostes, marcou definitivamente a história da salvação. E desde ali, o Evangelho tem sido anunciado a todos os povos, a todas as tribos, a todas as línguas espalhadas por esta terra. E nesse texto que nós lemos, amados, é a primeira vez que o Evangelho estava sendo pregado fora de Jerusalém. E estava alcançando justamente quem? Os samaritanos, que
todos sabemos, os judeus não gostavam deles. Os judeus não se davam com eles. Os judeus viravam a cara para eles. Os judeus falavam muito mal dos samaritanos. Achava que eles eram impuros, achava que eles tinham traído, o judaísmo. Mas eles podiam achar o que eles quisessem. O propósito de Deus era também alcançá-los. E essa narrativa, amados, que nós lemos aqui no capítulo 8, é conhecida como o Pentecoste dos samaritanos. Nós vamos ver aqui o que estava acontecendo em Samaria nesse tempo. Amados, nós vimos que tinha um tal de Simão o mágico, aprontando das suas ali. É preciso que a gente entenda que quando o evangelho chega a algum lugar, normalmente já está instalado naquele lugar alguma forma de crença, de idolatria, de entidades espirituais malignas, de superstições, a qual o evangelho pretende chegar como luz, para libertar de toda treva. E a gente sabe, amados, que um grande obstáculo para que a luz do evangelho chegue aos corações é a credulidade. Atentem que eu não falei incredulidade. Eu falei credulidade. Sim, porque todas as vezes que um missionário chega em determinado povo, 100% das vezes, ele vai encontrar instalado ali crenças, credulidades, que vão, o quê? Oferecer resistência à pregação que está chegando. Se vocês lerem a história do missionário William Carey, que é considerado o primeiro missionário do século XVIII, dos tempos modernos, vamos dizer assim, ele foi missionário na Índia praticamente por toda a sua vida. E a Índia, os irmãos sabem como que é lá, Os irmãos têm uma ideia. Sabe quanto tempo levou para William Carey ganhar o primeiro indiano para Cristo? 7 anos. Ele pregou, ele instruiu, ele falou de Cristo durante 7 anos na Índia, até ganhar o primeiro convertido. Pelo que eu me lembro, pouco tempo depois, esse convertido morreu. Irmãos, e por que foi tão difícil ele conseguir pessoas para o evangelho? Porque estava instalado ali, como está instalado em todos os lugares. Porque todos os lugares que Paulo prega, que Paulo funda uma igreja, eram lugares pagãos, que tinham seus deuses. Em Éfeso, por exemplo, havia lá o quê? O grande templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá todo mundo adorava Diana. E ele vai lá pregar o evangelho. Encontrou muitos obstáculos, obviamente. Por isso, irmãos, que a credulidade que as pessoas têm é um obstáculo à fé. A credulidade afasta as pessoas do conhecimento da verdade, porque elas se sentem confortáveis por já crerem em alguma coisa. Então você vai com o evangelho, vai com a palavra, vai com a pregação da verdade, a pessoa diz, não, eu já tenho a minha crença.
De igual modo, amados, hoje, nos dias atuais, quando pessoas entram pela primeira vez na igreja, elas sempre chegam carregando uma bagagem, com a somatória de tudo aquilo que lhe passaram, e que se tornaram verdades na vida dela. E de repente ela ouve o Evangelho, e se veem confrontadas por ele. Porque o Evangelho, amados, sempre exige uma resposta nossa. Não dá para ficar indiferente ao Evangelho. O Evangelho espera de nós uma resposta. Sempre. Num certo sentido, amados, o Evangelho, entre aspas, aqui, ele até ofende. Porque ele diz para as pessoas assim: arrependei-vos. Arrepender do quê? Você é pecador. Assim como eu sou pecador também. Foi a pregação de João Batista foi essa: arrependei-vos. A pregação de Jesus foi essa: arrependei-vos. Então, amados, ninguém gosta de ouvir isto. As pessoas gostam de ouvir coisas as quais não mexe em nada com ela, mas o Evangelho mexe. O Evangelho espera a resposta de todo mundo. Pode até ser não, mas espera uma resposta. E havia em Samaria um mago, um ilusionista, chamado Simão. E ele praticava ali as suas artes mágicas. Escrito assim, iludindo o povo, insinuando ser ele grande vulto. Ele não era vulto coisa nenhuma, mas ele insinuava ser. E as pessoas acreditaram, e tinham temor dele. E ele então botava para quebrar lá em Samaria. Quem dominava no pedaço era Simão o mágico. É claro que Simão possuía um espírito enganador, iludindo o povo com os seus truques e com a sua lábia. Aliás, todo enganador é bom de lábia. Todo enganador, todo ilusionista é bom de lábia. Cuidado. Certamente ele era convincente, ele era carismático. E como ele foi bem sucedido ali, logo disseram ser ele o quê? Um enviado de Deus. Irmãos, olha o que o povo falava: este homem é o poder de Deus. Eita povo! Sempre dizendo que é de Deus o que não é. E igualzinho os dias de hoje. Samaritanos iam ficar muito bem no Brasil hoje, porque também o povo aqui diz que é de Deus o que não é. O que não é. Naquele tempo, a vida era difícil. Era uma época de muitos problemas, pobreza, servidão sob o jugo romano. Então estava todo mundo cheio, todo mundo assim já explodindo. E a gente sabe, amados, basta ler nos livros de história, toda vez que existe uma força opressora agindo sobre um povo, o povo sai em busca de um Salvador, de um Messias, seja ele um Messias religioso ou um Messias político. Basta este Salvador falar uma linguagem que o povo quer ouvir, e pronto, já conquistou o povo. E o versículo 11 diz assim: e aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas.
povo crédulo. Tudo que eles viam, eles acreditavam. E eis mais uma semelhança entre o povo de Samaria e o povo brasileiro. O povo brasileiro também é assim, crédulo. Nossos antepassados foram assim, irmãos. Eu sei. Nosso povo é desta forma. E existem igrejas que não pretendem libertar as pessoas com o Evangelho, mas vão mantê-las presas nessas crenças. É por isso que você vai ver todo dia, é rosa ungida, é fronha ungida, é lenço ungido, é rocha de Israel, é os cambal, água do Jordão, é cajado de Moisés, é manto de Elias. Eles não anunciam um Cristo que traz libertação dessas coisas. Eles não anunciam. Porque se anunciar um Cristo que traz libertação dessas coisas, não vendem mais nada. Os samaritanos se sentiriam muito bem nessas igrejas. E é preciso que a gente diga, irmãos, vamos separar o que é evangélico sério, o que é evangélico preocupado com a palavra, preocupado em viver a missão de Cristo, preocupado em viver a palavra, e os picaretas da fé. É preciso que a gente saiba. Não é porque se chama evangélico que está certo. Não, aliás, o IBGE divulgou agora o último censo das religiões no Brasil. Somos agora 27% dos brasileiros são evangélicos. E dos católicos, 56%. Ainda é a maior religião do Brasil, religião cristã, né? Caiu alguns pontos, está em 56%, e os evangélicos 27%. Algumas previsões lá no passado, que a gente ia ser 35%, 40% e tal, já falharam, porque este crescimento, irmãos, já está perdendo o fôlego. Mas querem saber de uma coisa? Esses 27% não estão fazendo muita diferença, não. Eu sou da época que a gente era tipo 10%, 8%, mas quem era evangélico era crente de verdade. Era gente honesta. Era gente preocupada com a palavra de Deus, de viver o Evangelho. Não se iludam, irmãos, não se iludam com nada do que estamos vendo aí. Isto não é Evangelho. Como não era Evangelho lá em Samaria, e diziam, olha, é o poder de Deus. E hoje muita gente fica falando que é poder de Deus. Aquele homem, ele mantinha aquela gente cativa com o seu ilusionismo. É como se todas as pessoas estivessem, amados, debaixo de um encantamento. Samaria era um cativeiro espiritual. E tudo o que Satanás mais deseja é manter as pessoas prisioneiras, temerosas, mentes cativas. Um espírito de escravidão estava sobre aquele povo de Samaria. E eu pergunto, como é que se combate isto? Como é que se combate isto? Não é você indo enfrentar frente a frente. Não, enfrentar não resolve nada. Sabe como se combate isso? Com a pregação do Evangelho. Com a pregação do Evangelho. Com a verdade do Evangelho. Todos estavam ali como que enfeitiçados. Agora vocês prestaram atenção no versículo 12. Quando, porém, põe para nós aqui, por favor, versículo 12. Quando, porém, deram crédito, escutaram a Filipe, que os
evangelizava a respeito da salvação, do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, aí eles começaram a abrir os olhos. Aí as escamas caíram dos seus olhos. Aí as lorotas do Simão foram por água abaixo. Aí aquele povo começou a mudar. Por quê, irmãos? Porque um homem chamado Filipe, o evangelista, que é para distinguir do Filipe discípulo, esse é o Filipe evangelista, ele foi lá, evangelho, Jesus, salvação, reino de Deus, Jesus, evangelho, salvação. O povo ouviu e deu crédito à palavra de Filipe. Amados, ao ponto do próprio Simão se converter. Percebem, amados? O que nós precisamos fazer nesta vida, neste mundo, é pregar o Evangelho. A nossa função é pregar o Evangelho. Mas diga-se, que seja o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não um evangelho nominal, porque o IBGE também constatou que tem muito. Antigamente falava do católico nominal, hoje tem o crente nominal também. É o crente que tem nome de crente, mas não vai na igreja, não participa de nada, não está arrolado com um grupo de pessoas que estão aí vivendo o evangelho. Então, não é um evangelho nominal que vai mudar a vida das pessoas. Também não é e não pode ser um evangelho light, que quer ficar bem com todo mundo e teme falar que só Jesus Cristo tem o poder de salvar. Lembra-se da confissão que nós fizemos? Pedro dizendo com todas as letras: só existe um nome neste mundo que salva, Jesus Cristo. E hoje, o evangélico tem medo de falar isto. Na Inglaterra, irmãos, lá no século XVIII, na época de Wesley, a Inglaterra era uma nação despedaçada. A bebida, o jogo, os betes, essa desgraça de betes, que vai levar muita gente à morte, à falência, a perder casa, a perder família. É uma coisa horrorosa. E havia o jogo na Inglaterra também. E sabe o que aconteceu? Veio um homem pregando o evangelho, cheio de poder. Um evangelho que mudava vidas, mudava histórias e mudou uma nação. Este homem se chamava John Wesley. John Wesley mudou a cara de uma nação. Em cima de um cavalo, ele percorreu toda a Inglaterra, uma distância que daria para dar várias voltas à terra. E ele muda aquela nação com esta palavra poderosa. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 1, ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu creio neste evangelho, irmãos, que é poder de Deus para converter pessoas das trevas para a luz. Esse evangelho, amados, não nos transforma em fanáticos religiosos, longe disto, mas nos transforma em filhos de Deus. O poder do evangelho nos salvou da morte, do maligno, de nós mesmos, e agora este evangelho nos leva a passar esta mensagem a outros. Vejam que os samaritanos haviam sido batizados.
e houve sinais, curas e milagres. Porém, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Pedro e João, que estavam lá em Jerusalém, foram enviados até Samaria para ver o que estava acontecendo lá. E quando eles chegaram, oraram, impuseram as mãos e oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. E o Espírito foi derramado sobre os samaritanos também. Houve lá em Jerusalém, Atos 2, o Pentecoste dos judeus. Atos 8, nós temos o Pentecoste dos samaritanos. E em Atos 10, nós temos o Pentecoste dos gentios. Olha que interessante. Deus confirma com o derramamento do Espírito Santo que os samaritanos também estão incluídos na comunidade da fé. Aqueles que eram marginalizados pelos judeus, agora são aceitos por Deus. E com isso, irmãos, nós somos ensinados que existe uma unidade na fé, apesar das diversas origens culturais e sociais. E Deus nos faz um só povo, apesar das nossas diferenças. Diga aleluia. Que coisa boa. Tem gente que adora de uma forma diferente do que nós na África, na Ásia, na Oceania, na Austrália. São costumes diferentes, são maneiras diferentes de ver alguns aspectos bíblicos, mas são todos unidos a nós pela fé. Somos uma grande nação de um povo chamado povo de Deus. E nós, como Pentecostes, nós passamos então a viver uma nova fase no relacionamento com Deus. Agora, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo habita e capacita cada crente. Capacita você, meu irmão. O Espírito Santo está vivo dentro de você. E é Ele que nos faz uma comunidade viva, em movimento e cheia do Espírito Santo. Agora, o Espírito nos dá poder para testemunhar, nos dá ousadia e nos dá dons espirituais. Para que dons espirituais? Para eu dizer que sou melhor do que o outro? Ah, você vai dizer, olha, eu tenho 3 dons espirituais, você só tem um, hein? Ah, que pobreza, né? Não. Dons espirituais, eles foram dados para que as pessoas possam cumprir a missão que Deus concedeu à sua igreja, que é testemunhar o seu nome. Se for para se aparecer, está fora. Não gosto de falar isso, mas vou dizer, está amarrado. Está fora. Não é para se aparecer, não é para dizer que é melhor, não é para dizer que é o bom. Não, o dom que Deus te dá é para você testemunhar o nome dEle. Com poder e com autoridade. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós concluímos a nossa palavra dizendo que o Espírito Santo de Deus é que nos anima, que nos dá vida, que nos une, que nos congrega, pessoas diferentes, que pensam às vezes diferentes, pessoas, alguns têm bastante conhecimento humano, outros não estudaram muito, cada um é de um jeito, e Deus nos usa a todos, porque na igreja,
está tudo nivelado. E vou falar uma coisa aqui, e guardem bem, e digam que foi o pastor Daniel que falou, daqui 50 anos digam, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém na casa de Deus, na igreja de Cristo. Somos diferentes, cada um de um jeitão, cada um da sua maneira, mas você tem o Espírito Santo, e Deus vai te usar do jeito que você é. Meu pai, já falecido, ele jamais subiria a um púlpito para falar, jamais, jamais. Ele não era de falar, ele era de visitar, e visitava, e visitava, e levava ânimo para as pessoas, levava alegria para as pessoas. Um homem cheio do Espírito Santo, da forma dele ser. Assim é você, assim é você, assim é você. Cada um de nós somos chamados a levar a alegria do Evangelho na vida das pessoas. E quando a gente leva essa alegria e a verdade do Evangelho, todas aquelas ilusões plantadas por malucos como aquele Simão, e hoje está cheio de maluco também, cai por terra, vai por água abaixo. Tão somente viva o Evangelho, pregue o Evangelho, fale de Jesus Cristo, e as pessoas serão transformadas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use como instrumento seu, e que você seja cheio do Espírito Santo, fervoroso, né? Antigamente a gente dizia assim, olha, que é um crente fervoroso, né? Mulher fervorosa de Deus, né? Fervor, tem fervor, não é apatia não. Quando cumprimenta com a mão firme, não é aquela coisa mole assim, né? Assim, né? Assim, né? Não, não, é aquela pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, né? Que se alegra com as coisas de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.